é a primeira vez que eu vejo aqui no grupo. A Aradiane é nossa irmã espiritual de muito tempo, Jagannatha você conhece, a Matashimani Manjari, então nem se fala, Matashiananda dele lá de Belém, a Silvinha, que é também faz do Bhagavad Gita com a gente faz um tempão, acho que quando ela começou com a gente, o senhor estava dando aula para uma gala, e aí ela chamava o senhor de mestre. Ainda é mestre, viu, Matashi? Hare Krishna. E a Matashi Anurada, que também é, né, para lá de Ela super conhecido. ela está no usuário do Zoom, parece. É. Ah, Sim. o Paulo levantou a mãozinha. Sim. Paulo, por favor. Tem Oi, que tudo abrir o bem? seu. Hare Krishna. Então, eu sou de Botucatu, eu sou amigo do Diogo e da Laura, Prema e Govinda, né? E o Swami Puro esteve aqui, nos brindou, assim, foi muito... E ele que me fez essa conexão aí. E agradeço muito, muito. Hare Krishna. Obrigado. Muito obrigado. Então, Prabhu Mahakala, fique à vontade, a casa é sua. Sim, então, como sempre, eu agradeço muito a oportunidade que Goran Hari Prabhu e a Didi tem dado, não só para mim, mas para todos nós, ao organizar esses encontros pelo Zoom. Já deve ser que versão é essa do estudo da Gita? É 11ª, 12ª? Já, Eu vou para o sétimo ano de ciclo. você está no ciclo de 7, então o Goran Hari deve estar no ano 21 já. Ele começou com 13, está no ano 21. O Gora já é o Kali Yuga, já é a 99ª Kali Yuga que ele dá o Bhagavad Gita. Tá certo, então. Não E saí então, daqui assim, ainda, ele não. tem sido. Oi? Fala agora, Eu diga não aí. saí daqui ainda, Prabhu. Então, assim, o Gora, ele meio que criou essa rotina muito especial de estudar com todos os que aceitam o convite carinhoso dele, estudar todos os 18 capítulos da Gita. E aí, acho que nos últimos 2 anos, se eu não me engano, ele sempre me convida para, assim, a gente compartilhar a essência desse livro, a essência do Bhagavad Gita. Como se fosse possível fazer algo mais essencial do que apresentar esse livro pequeno, mas que apresenta, assim, toda a estrutura da Bhagavad Gita de uma forma muito especial. E eu conversando com o Goran Hari Prabhu, eu também descobri que essa mesma apresentação é feita por Srila Bhaktivedanta Nana Goswami Maharaj, foi feita por Srila Bhakti Deva Goswami Maharaj, nosso querido Shiksha Guru de todos nós, o irmão tão querido de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e ele também nos brindou com essas revelações sobre a Gita. É, aqui na contracapa, a gente fala assim: se a Bhagavad Gita já é tida como a essência da tradição milenar do yoga, imagine o benefício de conhecer a essência da Bhagavad Gita. Então, o que a gente vai tentar fazer nesses próximos domingos, ah, porque assim, o que Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj e Srila Bhakti Shaksidhara Maharaj nos apresentam são 5 níveis de percepção do conteúdo esotérico da Bhagavad Gita. Ah, eu vou falar para vocês desses 5 níveis, a gente vai tratar deles com calma ao longo dos encontros. O primeiro nível é o nível das instruções genéricas, das orientações genéricas que Krishna dá para Arjuna e, consequentemente, dá para cada um de nós. Tá? É o primeiro nível, ou seja, é o nível básico do ensinamento de Krishna para Arjuna na Gita.
Aí o segundo nível, ele já começa a ficar um pouco mais, como se diz, começa a ficar, a entrar um pouco mais no segredo da Gita, e por isso se chama Gurya, ou seja, o nível Gurya é o nível das lições secretas que Krishna dá para Arjuna. Mas aí, como se não bastasse, depois vem o nível Guryatara. Então, Guryatara seria, em relação à palavra Gurya, seria algo que é mais secreto ainda. Então, é nível 2 secreto, nível 3 mais secreto ainda, Guryatara. Aí, como se não bastasse, vem Guryatama, que é o superlativo, que seria Krishna ensinando transmitindo para Arjuna instruções secretíssimas. E aí a gente pode ficar até pensando, puxa, agora já está no superlativo, será que vai ter mais? Sim, tem mais o nível que se chama Sarva Guryatama. Então, no nível Sarva Guryatama, o nosso Gurudeva ele vai analisar um verso sagrado da Bhagavad Gita, que a gente não vai revelar ainda, senão vocês não vão querer voltar nos próximos encontros. E esse verso tem a essência dessa literatura transcendental, que já é essencial por si mesmo, né? Então, hoje a gente vai começar com as instruções genéricas, que para vocês que têm o livrinho em casa, essas instruções genéricas são apresentadas pelo nosso Gurudeva entre as páginas 13, 14 e 15. Você está com o livrinho aí, Gora? Então, se você for lá na página 13 do livro, é, ele vai falar das instruções genéricas. E ele diz assim, para as pessoas comuns, a Bhagavan Shri Krishna diz, Yuktahara Viharasya Yukta Chestasya Karmashu Yukta Swapna Vabodhasya Yogo Bhavati Dukhaha. Então, nesse versinho, que é do 6º capítulo da Gita, Krishna está falando para Arjuna fazer, ter alguns procedimentos no cotidiano que são úteis para Arjuna e, consequentemente, cada um de nós entendermos a função do caminho de Bhakti para nós que estamos vivendo agora sob a forma humana de vida. Então, ele diz, a tradução desse versinho seja regrado em seus hábitos de comer, dormir, trabalhar e recriar-se. Caso contrário, não lhe será possível alcançar aquele Hara Yoga por meio da qual a alma encontra seu Criador. Neste verso, Krishna nos ensina que não somos corpos físicos, ou seja, compartilha conhecimento genérico conosco. Assim, ele nos estimula a sermos desapegados do desejo do corpo e não agirmos em benefício deles. Então, esse nível de orientação de Krishna é o nível pelo qual ele prepara Arjuna, que está sentado do lado dele, entre os dois exércitos no campo de batalha de Kurukshetra, para que Arjuna tome consciência de que todos aqueles guerreiros que estão ali reunidos se eu não me engano, são milhões de guerreiros, se a gente somar os dois exércitos, que nenhum deles deve ser encarado como apenas um corpo humano que assume na vida deles a posição de um kshatriya, a posição de um rei, de um guerreiro, de um administrador, né? Então, com essa primeira orientação que Krishna dá para Arjuna,
ele já está preparando no campo do coração de Arjuna a perspectiva de uma observação mais profunda da existência. Acho que se vocês observarem que está piscando aqui do meu lado, é porque as lâmpadas ali estão tendo soluço, tá? Não é, não, eu não inventei isso para acontecer agora, mas é engraçado que tá dando um efeito bacana ali, né? Olha lá. Tá vendo lá? Tá. Tipo, parece que é meio que um suspense, né? O É que a Krishna rave do vai... Prabhu Mahakala. É a rave do Mahakala, né? O que Krishna vai aprontar aí nessas, nesses, nesses segredos dele, né? Então, o primeiro segredo também, ele também cita outro verso da Gita, esse do capítulo 2º, verso 27, ainda sobre as instruções genéricas, preparando a Juna, tá? E preparando cada um de nós. Jatasya hidruvam mrityur, dhruvam janmamritasya cha. Tasmad apariharyerte natvam shochitum arhasi. Ele está dizendo para Arjuna, assim como quem nasce está fadado a morrer, quem morre está fadado a nascer. Logo, não lhe convém lamentar pelo que é inevitável. Esse segundo capítulo. Novamente, Krishna está conversando com o Kshatriya que Arjuna é. Então, a Gita a princípio, a conversa entre Krishna e um guerreiro, um Kshatriya. Quando a gente estuda o Uddhava Gita, a gente vê que Krishna dirige a conversa que ele tem com Uddhava no 11º canto do Srimad Bhagavatam de outra maneira, porque o Uddhava é um brahmana, né? É um sacerdote. O Uddhava, ele tem um amor tão profundo por Krishna que ele acaba tendo a forma do corpo dele é muito parecida com a forma transcendental de Krishna, né? De tão a mente dele está tão concentrada em servir a Krishna que automaticamente o corpo dele assume características do corpo de Krishna. Então, o Uddhava Gita seria um outro projeto, né, agora? A gente já começou e parou, você lembra? A gente estudava a Uddhava Gita antigamente, mas a gente parou. Mas é assim, Krishna conversando em outro nível, considerando o Adhikara de Uddhava e considerando o Adhikara de Arjuna, né? Então, o que vem a ser Adhikara? O adhikara é a competência que determinado ser humano tem para dar os seus passos no caminho espiritual. Então, a competência de Arjuna quando a gente estuda a Gita, a gente percebe que Arjuna tem uma competência X, e ao passo que Uddhava tem a competência X ao quadrado, né? E os dois, logicamente, são dois companheiros eternos de Krishna, tanto Arjuna como Uddhava. Então, se vocês devem ter reparado que nos dois versos, Krishna está falando para Arjuna de questões relacionadas à experiência que Arjuna tem no plano físico, né? No primeiro verso, ele fala dos hábitos de comer, dormir, trabalhar, etc. E também falando isso, ele também demonstra para Arjuna a diferença entre a existência física dele e a existência metafísica dele. E assim ele também continua ele está preparando Arjuna para ouvir segredos mais profundos, né? Então, eu queria fazer uma pausa para ver se vocês querem fazer alguma pergunta. O Harris quer fazer algum comentário ou ampliar a percepção das instruções genéricas para a gente continuar estudando a Gita.
Ei, Então, Luísa, Prabhu, tudo bem? Oi, querido, tudo bom? Quanto tempo? Quanto tempo você sumiu? Eu tô aqui, tô sempre participando das aulas de Bhagavad Gita aí do Goura. Olha só, eu que estou sumido, né? Tá sumido. Bom te ver. Muito bom te ver Fala agora. também. Haribo. Fala agora. Prabhu, essa questão das instruções genéricas, é, o que que uma pessoa assim que às vezes não está tão interessada em grandes segredos espirituais, não tem interesse na transcendência, qual o benefício que ela vai ter dessas instruções genéricas? Aonde vai levar isso? Qual é assim, o que o Bhagavad Gita agrega para essas pessoas, então, a mais assim, do que ela geralmente já poderia encontrar por aí, em qualquer outro lugar, que não o Bhagavad Gita? Ah, boa pergunta. O que você acaba de perguntar é o que que um ser humano em geral, né, nesse mundo contemporâneo, o que que ele vai, lendo as instruções genéricas de Krishna para Arjuna na Gita, como que ele vai se beneficiar? Qual vai ser o diferencial para ele, né? Então, é interessante a gente fazer essa reflexão, pela qual a gente percebe que a grande maioria dos seres humanos vive essa experiência de se identificar com o próprio corpo tão intensamente, que, de uma forma ou de outra, vive dominado pelo medo, né? Que, assim, se você se você parar a pensar nas pessoas com quem você convive no cotidiano, que vão trabalhar, vão estudar, se casam, têm filhos, nascem, crescem, e à medida que crescem, sabem que estão envelhecendo, e de uma maneira ou de outra vão se lembrar em algumas fases da vida, alguns momentos dos dias, de que o bisavô já faleceu, o avô está muito doente, o pai está envelhecendo e assim por diante. Então, essas pessoas, por não terem a oportunidade de conversar com Krishna, como a Arjuna tem, e nós concomitantemente também temos, elas ficam muito presas a a uma concepção de identidade que promove doenças psicológicas para ela, psicoemocionais para ela, não é? Porque, assim, a partir do momento que você sabe, pelo menos, que a sua existência não deixa de existir, ficou engraçado, né? Que a sua existência não deixa de existir com o fato da morte, mesmo que você observe que na sociedade humana, se você analisar a história da sociedade humana, você não tem como se encontrar, por exemplo, meu avô faleceu, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, e eu estou na fila, eu sou o próximo da fila, né? Que, sem praticamente eu não tenho nenhum parente é, antes de mim, porque na minha geração eu sou o mais novo, eu sou o neto mais novo, o filho mais novo, o primo mais novo, o sobrinho mais novo. Então, para mim, pessoalmente, ouvir Krishna falando o que ele acaba de falar aqui para Arjuna é muito, como se diz, apaziguador, né? Porque, por um lado, eu sei que é, a morte pode chegar a qualquer momento para mim, né? Mas, por outro lado, eu sei que é, a minha vida, na verdade, a minha vida verdadeira é a minha vida espiritual, a minha vida enquanto diva, em divatma, enquanto ser espiritual, né? Então, só o fato de alguém conseguir ouvir essa orientação de Krishna e conseguir atinar ou conseguir refletir sobre isso para dentro de si,
isso já é muito libertador, não é? Até o próprio Arjuna, ele primeiro vai precisar passar por essas instruções genéricas de Krishna para ele se preparar para cumprir o papel dele na sociedade, no período histórico em que ele viveu, né? Até Arjuna a gente sabe isso pela revelação dos nossos mestres espirituais, que Arjuna, ele é Nityasiddha Parikara de Krishna, ele é amigo eterno de Krishna, né? Mas, pela vontade de Krishna, pelo desejo de Krishna, Arjuna, no começo da conversa que ele tem com Krishna, ele está, ele está confuso, ele está identificando aqueles guerreiros do exército inimigo como seus parentes. Do ponto de vista relativo, com certeza, né? Com certeza, os inimigos dele são primo irmãos dele. Do ponto de vista relativo, com certeza. Da mesma forma que, do ponto de vista relativo, eu tenho 5 filhos, né? Se eu disser que eu não tenho 5 filhos, eu não vou estar funcionando corretamente no mundo físico, né? Então, quando a Juna, no começo da conversa da Gita, expõe para Krishna essa sensação de desconforto, a gente aprende, pela orientação dos nossos mestres espirituais, que a própria Yoga Maya Devi, a própria energia interna de Krishna, faz com que Arjuna fique confuso, quando, na verdade, Arjuna é, ele é, ele é um companheiro eterno de Krishna. Então, como que um companheiro eterno de Krishna, um parikara de Krishna, como que ele se deixaria dominar é, pela, pela confusão, ou pela tristeza, ou pelo medo, se não fosse pela intervenção da energia interna de Krishna? Porque por essa intervenção da energia interna de Krishna, ele vai representar o meu papel perante Krishna, né? Eu sou uma alma condicionada. Eu estou alma condicionada, né? Porque quando a gente fala sobre a alma condicionada, a gente está falando de uma circunstância impermanente, né? O condicionamento é uma circunstância impermanente. Da mesma forma, se a gente volta a pensar no comportamento de Arjuna, ele vai demonstrar, aparentemente, ele vai aparentar ser condicionado para mostrar para Krishna que ele não quer lutar com pessoas que ele ama e que ele respeita, né? Imagina ele lutar com Bhima, né? Bhishma, perdão, Bhima é irmão dele, né? Imagina ele ter que lutar com Bhishma, que foi aquele que ensinou tudo que ele sabe sobre artilharia, sobre guerra, sobre tudo, né? Então, a gente às vezes até pode se questionar, mas por que que a Krishna está falando essas coisas para Arjuna, né? Se Arjuna é amigo de Krishna? Justamente por isso, porque Krishna, ele está se valendo da como se diz, da rendição, da entrega de Arjuna perante ele próprio Krishna, para favorecer a todos aqueles que estão, por qualquer que seja o motivo, vivendo no mundo material. Então, assim, não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Claro, o Jagan está com a mão lá, já deve estar com a mão cansada de ficar levantada ali, né? Fala, Jagannatha. Jai, Prabhu, Hare Krishna, eu com saudade das suas explicações, Prabhu. Ah, Prabhu, aqui no começo, ah, diz assim, né?
seja regrado em seus hábitos de comer, dormir, trabalhar e recrear-se. Caso contrário, não lhe será possível alcançar aquele raro yoga por meio do qual a alma encontra seu Criador. Prabhu, aqui, tipo, né, vamos, de repente, eu estou chegando aqui, sou uma pessoa que sou muito trabalhadora e, e a gente recebe sempre esse tipo de instrução, assim, né, vinda da família, né, o trabalho enobrece, a gente tem que trabalhar e todo mundo sabe disso, né? Mas aí, de repente, eu tô chegando aqui e penso assim, tô olhando aqui junto, aí, tipo, ah, hábitos, seja regrado nos hábitos de comer, dormir, recrear-se, beleza, mas trabalhar, aí eu sou muito trabalhador e tô lhe indagando, né? Poxa vida, mas que história é essa que eu tenho que ser regrado em trabalhar? Como é que é isso, Prabhu? Pergunta, né? Como é que é esse ser regrado no hábito de trabalhar? É porque a Krishna está falando de comer, dormir, trabalhar e recrear-se, né? Ele não está falando só sobre trabalhar. Então, ele está falando para a gente sobre um aspecto que a gente assume estando em corpos físicos, e também, logicamente, relacionado ao nosso karma de vidas anteriores, é, e também relacionado aos famosos três gunas, as três qualidades da natureza material, né? Então, conforme for a como se diz, a influência dos gunas, das três qualidades da natureza material no nosso corpo físico e no nosso corpo mental, a gente é isso, o Krishna vai tratar desse assunto em detalhes naquele capítulo em que ele vai se aprofundar em relação aos gunas. Qual é o capítulo, Goro? Capítulo 13, né? É o 13 ou 14? 14, o 17, 14, 17, 18. Então, 14, nesses 14, 17 e 18. 14, 17, 18. Então, se você, Jagannatha Ji, se você abre lá a Gita nesses três, sobretudo nesses três capítulos, Krishna vai falar para Arjuna sobre como se comporta um indivíduo que é regido por Tamoguna, Rajoguna e Satoguna, cuja consciência é regida por esses gunas, né? E aí também Krishna vai, para que Arjuna possa entender o que Krishna quer dizer, Krishna vai dizer que também, segundo a sociedade humana ideal, há uma divisão de classes, são a divisão de Varna e Ashram. Lembra disso, Jagannatha? Então, a divisão de Varna é aquela pela qual há o trabalhador braçal, o produtor rural, o comerciante, o administrador e o sacerdote, não é? Você lembra, né? Então, seria Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. Então, essas quatro posições na sociedade, elas são regidas é, pelos gunas ou pela mistura dos gunas. Ah, os brahmanas, sobretudo, são seres humanos, indivíduos que funcionam influenci- influenciados pela qualidade da bondade, é, por intermédio da qual eles têm gosto por estudar, eles têm gosto por orientar, né? Então, quando a gente estuda o papel ou o trabalho, né, como o Jagannatha chamou a atenção da gente, a gente estuda o trabalho do Brahma, né, a gente sabe que ele faz seis coisas, né? Ele os textos sagrados, para ensinar os textos sagrados. Ele tem duas atividades dele, né? Ele está sempre estudando os textos sagrados e, ao mesmo tempo, ensinando os textos sagrados. Ele realiza sacrifícios, né?
sacrifícios de fogo, e, e ele ocupa a comunidade na realização desses mesmos sacrifícios. Então, se você observar, Jagannatha, ele trabalha, mas o trabalho do Brahmana é o trabalho pelo qual ele consegue purificar a consciência do restante da sociedade humana, né? Primeiro, ele estuda, e ele, quando ele estuda os textos sagrados e ele ensina os textos sagrados, aí os seres humanos, os seres humanos que não têm a mesma qualidade intrínseca deles, vão conseguir entender melhor, por que que aconteceu isso comigo? Por que que aconteceu determinada coisa comigo, mas não aconteceu com o meu vizinho, né? Então, eles estudam os textos sagrados, ensinam os textos sagrados, realizam sacrifícios, é, eles realizam sacrifícios e ocupam a comunidade na prática de sacrifícios. E outra coisa que é muito importante que os brahmanas fazem, que faz parte do trabalho deles, é que eles aceitam doações, mas eles não são avaros. Não, eles são brahmanas e não kripanas. Então, eles aceitam doações e automaticamente eles utilizam essas doações para o benefício da sociedade, né? Então, tem o exemplo clássico, né? Quando Krishna nasce, Nanda Baba convoca o sacerdote, o Brahmana sacerdote, para fazer o mapa astral dele e conhecer as características de Krishna. E, assim, todo mundo em Vrindavan está muito feliz e, assim, por essa felicidade tão grande que eles estão experimentando, o que que eles fazem? É, Na verdade, quem tá, assim, deixa eu vou falar primeiro do pai e da mãe de Krishna, que o pai e a mãe de Krishna, Nanda Baba e Yashoda Maia, estão tão felizes que eles doam tudo que eles têm em casa. Eles dão, Nanda Baba doa as vaquinhas dele, Yashoda Maia doa todas as joias que ela tem, e os receptáculos dessa doação são os brahmanas que moram nas redondezas de Vrindavan, né? Aí você pode pensar assim, mas o que é isso? Então, esses brahmanas são bilionários, né? Esses brahmanas devem trabalhar na empresa do Elon Musk. Mas aí eles são brahmanas, eles não são kripanas. Então, o que eles fazem? Da mesma maneira que eles recebem em caridade as vaquinhas, os bezerrinhos, as joias de Mãe de Yashoda, os sares de seda, os doces de seda do pai e da mãe, de Krishna, etc., 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 da mesma maneira, quando eles saem da festa de nascimento de Krishna, como é que é mesmo? Do evento em sânscrito, é Nandotsava. Nandotsava, o grande festival que é organizado por Nanda Maharaj. Então, assim que termina o Nandotsava, esses mesmos brahmanas saem por toda a Vrindavan, doando de volta as vaquinhas, os bezerrinhos, os sares e todos os outros presentes que eles receberam para os habitantes de Vrindavan, né? Então, ou seja, o que Krishna está mostrando para nós por intermédio da sua conversa com Arjuna? Ele está mostrando para nós que se nós que somos diva, nós que somos almas espirituais, se nós estamos vivenciando a oportunidade de estar vivendo na sociedade humana, nós podemos fazer algo que só a forma humana permite, né? Por isso que você tem Vedanta Sutra, né? Qual é o primeiro verso do Vedanta Sutra? Athato Brahma Jigyasa, né, Gora? Confirma? Athato Brahma Jigyasa. É o primeiro verso do Vedanta Sutra. Então, o primeiro verso ele já é emblemático dessa conclusão a que a gente chega quando nós estamos vivendo em formas humanas, que é no primeiro verso
do Vedanta Sutra se diz Atato Brahma Jigyasa. Então, Atato, nesse verso, quer dizer que quando você, diva, nasce num corpo humano, Atato, o que que você deve fazer? Você deve fazer Brahma Jigyasa. Você deve fazer indagações sobre Brahma, né? O único país do mundo onde Brahma não é espiritualidade, né? Não tem a ver com Krishna é o Brasil, porque Brahma no Brasil é uma cerveja, né? E o único país no mundo onde, como é que é mesmo, aquele filho de Krishna, o nome dele que tem a ver com alguma coisa do carnaval, como é que é mesmo? Samba. Samba. Krishna tem um filho chamado Samba, né? Então, o único país do mundo onde Samba, o filho de Krishna, não tem a ver com o nome do filho de Krishna é o Brasil, né? Mas, enfim, Atato Brahma Jigyasa. Então, esse verso que abre o Vedanta Sutra e que é um Bija Mantra, né? Bija Mantra significa um mantra que tem o poder de uma semente muito forte, que se você planta no jardim do seu coração, essa semente, Bija Mantra, ela vai crescer como uma planta muito linda, cujos frutos serão esclarecimento, verdade, né? Certeza. Entende, Jagannatha? Se você a gente às vezes, assim, aí eu penso, eu estou falando por mim, né? Às vezes eu penso assim, não, mas consciência de Krishna é Dharma, né? Vai de Dharma, vai de Dharma, o caminho védico. Mas será que o caminho védico ou a consciência de Krishna ele é uma oportunidade restrita apenas para nós que estamos reunidos aqui? Ou é uma oportunidade restrita apenas para uma comunidade humana razoavelmente pequena no planeta, né? Porque se a gente for pensar na comunidade Vaishnava no planeta, só na Índia deve ter uns 2 milhões de Vaishnavas, né? Por baixo, né? Quanto que acha que tem lá na Índia agora, de Vaishnava? Só tem que pensar, se a gente pensa na população da Bengala, por exemplo, a Bengala é um estado da Índia muito populoso e é um estado eminentemente ocupado por Vaishnavas e Vaishnavis, né? Então, a gente pensar, mesmo que haja um número na casa do 1 milhão, considerando os devotos da Índia, mesmo assim a gente pode às vezes pensar, mas nós somos minoria na sociedade humana, né? Mas mesmo que nós sejamos minoria na sociedade humana, é importante a gente entender. Descobriu agora? É importante a gente entender que nós estamos abraçando um caminho que é transcendental a qualquer consideração de raça, etnia, tempo. Não é que chegou o tempo do Vaishnavismo. Não, o tempo do Vaishnavismo sempre existiu, sempre existirá. Né? Como Srila Prabhupada dizia assim, que a consciência de Krishna não é o nosso processo religioso. A consciência de Krishna é a nossa vida, é a nossa própria vida, né? Se a gente quer entender a experiência de vida como um todo, né? Como algo que represente o máximo de bem-estar para a gente, então aí a gente está praticando Vaishnava Dharma. Acho que eu falei demais, né? Jai, Prabhu. Então, Prabhu, eu posso chegar e deixar essa pergunta também para o Prabhu Goura também. Então, eu posso afirmar que quando Krishna fala aquilo ali, que está escrito aqui, né? Ele não está se dirigindo para as pessoas que estão nas atividades em Satvaguna. Ele não está falando para as pessoas que estão trabalhando no regime de Satvaguna, que estão se
estão recreando-se em Sattva-guna, que eles estão dormindo, né? Dormindo não tem como dormir em Sattva, né? Parece que não, né? E comer Hum. também. Então, Krishna não tá se dirigindo para essas pessoas que já estão nesse nível, então, nesse momento aqui, né? Dá para afirmar isso, Prabhu? Sim e não. Porque quando Krishna fala para Arjuna sobre o Varnashram, né, sobre os ashrams, são os Varnas e os ashrams, né, Varna Ashram. Krishna fala Chaturvanyan Mayashristam Guna Chaturvanyan Mayashristam Guna Bhagava. Esqueci a segunda linha, a terceira e a quarta. Mas ele quer dizer, com esse verso, ele está falando para Arjuna que a sociedade humana é dividida em 4 varnas e 4 ashrams. Lembra desse verso, Jagannatha? 4 varnas e 4 ashrams. E os 4 varnas são aqueles pelos quais se organiza, é, a humanidade é organizada do ponto de vista social, os 4 varnas. E os 4 ashrams são a maneira pela qual Krishna providencia a organização da sociedade do ponto de vista espiritual, né? Então, os dois, Varna e Ashram, estão sempre juntos. Se você pensa, por exemplo, Nanda Maharaj, qual é o Varna de Nanda Maharaj? Nanda Maharaj é um Vaishya, ele é um vaqueiro, né? Ele tem terra, ele não é um kshatriya, ele não é um rei. E, assim, entre aspas, ele não é um brahmana, entre aspas só, né? Muito menos um Shudra, entre aspas. Acompanha isso? Do ponto de vista da experiência de Nanda Baba na sociedade humana, ele é um Vaishya. Ele é Vaishya que se você for ler a Lila de Krishna, de tanto em tanto tempo ele tem que viajar de Vrindavan para Mathura para pagar os impostos para o rei da época da Lila dele, em que ele vive, que é, como é que é o nome do rei? Qual é o nome anurado, o nome do rei? Que está lá em Mathura. Quem se lembra? Quem se lembra do rei que está em Mathura? Que, que tenta matar Devaki quando ela se casa com Vasudeva? É Kamsa. Kamsa, isso. Kamsa, né? Então, o rei é Kamsa. Então, do ponto de vista externo, entre aspas, Nanda Maharaj, como um Vaishya, um bom Vaishya que ele sabe que a cada tanto tempo ele tem que pagar um imposto para o rei. Mas eu acho que ainda não respondi a sua pergunta, Jagannatha, porque é, sobretudo, aquele que tem a sua consciência, a sua vida regida por Sattva Guna, que é o sacerdote, ele está sempre compartilhando o quê? Conhecimento sagrado. Ele está sempre compartilhando Gita, Bhagavad, Srimad Bhagavatam, Brahma Samhita, está compartilhando o Shastra. Acompanha isso, Jagannatha? Que aí quando a gente fala de Sattva Guna, também é interessante ter levantado essa questão, porque você vai encontrar muitos intelectuais no mundo contemporâneo, e mesmo em outras épocas, mesmo na época em que Mahaprabhu, por exemplo, está no planeta, você vai encontrar uma sociedade de brahmanas que são muito intelectualizados, estudam muitos Vedas, mas que não entendem a proposta de Mahaprabhu e dependendo do caso, acabam conhecendo Mahaprabhu, e alguns deles entendem que Mahaprabhu ele está falando de um nível de desenvolvimento espiritual que eles não conseguem alcançar com o intelecto deles. Então, eles precisam adaptar
a capacidade intelectual deles para entender o que vem a ser a grandeza, a superioridade absoluta de Bhakti, tá? Então, da mesma maneira, na sociedade humana, você encontra vários intelectuais que estão aí no TikTok da vida, no Facebook da vida, no YouTube da vida, dando palestras, orientando as pessoas, né? Você tem os psicólogos, os filósofos, que não são, Jagannatha, necessariamente seres humanos que entendem a supremacia de Bhakti, né? Eu me lembro quando Srila Prabhupada estava no planeta, ele recebia essas pessoas. Praticamente todo dia, ele recebia essas pessoas. Se você tem uma série de conversas que ele teve com intelectuais, sobretudo nos Estados Unidos, que esses intelectuais vêm conversar com Srila Prabhupada e fazem perguntas desafiadoras para ele, né, sobre... Porque, assim, uma 9 entre 10 intelectuais no planeta não acreditam em Deus. Se você começar a pesquisar, a maioria deles diz que não é possível acreditar em Deus se esse mundo é um mundo de tanto sofrimento. Por que Deus deixaria as suas criaturas sofrerem como elas estão sofrendo, né? Então, esses intelectuais que têm essa crítica ao próprio comportamento de Deus, esses mesmos intelectuais vieram representados nas décadas de 60 e 70 por professores universitários, intelectuais, escritores que vinham conversar com o Prabhupada e que tinham um debate com o Srila Prabhupada. Um deles, inclusive, ele chegou a escrever um livro sobre a experiência que ele teve como intelectual, como sacerdote intelectual, que tinha uma visão de mundo X e que, a partir da oportunidade que ele teve de se encontrar com o Srila Prabhupada várias vezes, ele passou a ter uma visão de mundo Y. Ele passou a ter uma visão muito mais ampla da realidade, né? Isso assim, a gente, quando fala dessas 4 classes sociais, né? O Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, a gente, claro que a gente, quando estuda os textos sagrados, a gente descobre que há Vaishnavas e Vaishnavis nessas 4 classes. O próprio, como é que é o nome dele? Ele tem uma conversa com o Mahaprabhu, que está no Chaitanya Charitamrita, super importante, e que convive com o Mahaprabhu em Jagannath Puri na terceira etapa dos passatempos de Mahaprabhu. Ramananda Rai, Ramananda Rai, né? Se você vai pesquisar lá, se você ler Chaitanya Charitamrita, Ramananda Rai, ele era considerado pelo povo em geral como pertencente à classe dos Shudras. Ele representa um papel mega importante. Eu até vou pedir para o Gora. Agora você pode pesquisar isso, que eu não me lembro se era ele que era considerado, porque ele escrevia peças de teatro, e na tradição védica, as pessoas que escrevem peças de teatro são consideradas Shudras. Mas eu vou pedir para o Gora confirmar isso, que eu não tenho, a minha memória cada dia falha mais. Gora, você pode confirmar isso para a gente? Mas, enfim, ele era considerado pelo povo de uma determinada maneira que a gente poderia achar que seria uma consideração de rebaixamento, certo? Do ponto de vista da realidade social, mas, ao mesmo tempo, ele é dos 3 companheiros mais íntimos de Mahaprabhu, né?
ele acompanha Mahaprabhu na terceira etapa da Lila de Mahaprabhu o tempo todo. Ele, Swarupa Damodara, tem mais alguns grandes Gaura Bhaktas que estão direto com o Mahaprabhu em Jagannath Puri, né? E ele é um desses, né? Ramandaraya. Mas deu para responder a sua pergunta, Jagannatha? Eu acho que eu viajei na farofa um pouco. Tá bom, Prabhu, tá ótimo. Não, deu para entender o seu raciocínio, sim. Muito Tá. obrigado. Hare Krishna. Uhum. Ora, quer perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa? Porque eu estou pensando assim, a gente dedicar cada encontro para um nível de instrução, Eu acho né? legal, Prabhu. Eu acho bem Se bacana, assim. aprofunda bem o nível de instrução para quando a gente chegar no outro que é o nível da lição secreta, a gente já sabe que o nível de instrução que chama-se das instruções genéricas ou ensinamentos, orientações genéricas, a gente pode dizer que esse nível é o nível que nos prepara para abraçar os outros 4 níveis, né? Se a gente não tem como é que se fala? Esse treinamento que, por exemplo, Krishna dá para Arjuna, sobretudo no segundo capítulo da Gita, né? Imagina se Krishna não ensinasse para Arjuna o que ele ensina no segundo capítulo, como é que ia ser para nós entendermos os outros 17 capítulos, né? Então, assim, muito do que Srila Bhaktivedanta Maharaj, Srila Bhakti Siddhara Maharaj estão falando que vem a ser instrução genérica, muito disso consta no segundo capítulo. E é claro que aqui também Gurudeva e Srila Gurudeva Narayana Maharaj e Srila Siddhara Maharaj também citam um verso do sexto capítulo, né? O título do sexto capítulo, qual é agora? Sankhya Yoga? Não, não. É, Sankhya Yoga é o segundo, né? Não, o sexto fala sobre Ashtanga Yoga, né, sobre Sankhya meditação. Yoga. É, Uhum. ali O, como é se- que é? o segundo que se chama Sankhya Yoga, né? Sim, o Uhum. segundo chama Dhyana Sankhya Yoga. Yoga, Prabhu. É Dhyana. Terça é Dhyana? O sexto é Dhyana. Dei uma olhada aqui agora. Dhyana de meditação, né? Uhum, uhum. Sexto capítulo, Dhyana Yoga. Mahakala, Bem, fala, Didi. você pode falar um pouquinho, ainda está no Instruções Genéricas, esse verso que Krishna cita, que Krishna fala no 2:23. 2:23. É o penúltimo verso que é citado aqui. No livrinho? 2:23. É no livrinho. Ainda está na Ah, instruções. peraí. Você não A está falando. Nainam, sim, esse aqui, né? Nainam Chindanti Shastrani, Nainam Dahati Pavakaha, Nachainam Kledayanti Apo, Nashoshayati Marotaha. Esse é do segundo capítulo, verso 23, que ele diz Isso. assim: não há arma capaz de perfurar a alma, nem fogo que possa queimá-la, nem água que consiga molhá-la, tampouco vento capaz de secá-la. Já que a alma é eterna e apenas o corpo está sujeito à morte, não se preocupe em demasia com o corpo. Então, a Nurada Ji pediu para vou tentar, né, tentar tecer alguns comentários. Assim, no contexto da conversa entre Krishna e Arjuna, mega importante que Arjuna tome consciência disso, né? Que Arjuna sendo um guerreiro, que daqui a pouquinho, depois do diálogo com Krishna, vai participar de uma guerra durante a qual morrerão milhões, né, Anurada? Milhões de guerreiros. Sim. Krishna falar para ele não se preocupe em demasia com o corpo,
não é mole não, né? Imagina ele é um dos principais guerreiros que vai participar dessa batalha, e Krishna fala assim, não se preocupem em demasia com o corpo. É. Então, assim, existe uma certa ironia da parte de Krishna quando ele fala isso para Arjuna, né? Mas ele também, claro, por trás dessa ironia, porque Krishna é o se há muitas pessoas que são engraçadas e Krishna é o ser supremo, ele é sumamente engraçado, né? Ele é o mais engraçado de todos os engraçadinhos, né? Ele é o mais de tudo. Então, sendo ele tão engraçadinho, ele está usando de uma certa picardia, uma certa ironia, especialmente se está diante de um guerreiro, né? Para dizer, para falar para falar de um tato, de uma verdade ontológica, uma verdade existencial que é importantíssima para todos os transcendentalistas que vocês são. Vocês que estão presentes são todos, né, transcendentalistas, espiritualistas, né? Então, mega importante para nós que abraçamos o caminho de Bhakti, temos essa gloriosa oportunidade de abraçar como Srila Prabhupada traduziu, né, a imperecível ciência, a gente está praticando a imperecível ciência do yoga. Não é assim que ele fala, né? A imperecível ciência do yoga. Então, com essa fala aqui de Krishna, ele está abrindo no campo da consciência de Arjuna e automaticamente no campo da nossa consciência, ele está abrindo um leque infinito de oportunidade, né? Porque, assim, a partir do momento que você abraça o seu caminho espiritual, o seu caminho de Bhakti, você vai acabar tomando consciência ou se conscientizando do fato de que esse caminho não tem fim, né? A gente vai, vamos até fazer uma oração aqui, eu e Gora Hari, com vocês todos, fazer uma oração, ó Gurudeva, ó Krishna, nos dê a oportunidade de nascer na próxima vida, próximos, mesmo que nós falemos línguas diferentes, mas que nós nasçamos próximos e temos a oportunidade de continuar a praticar o caminho de Bhakti e continuar nos encontrando no Google, no Zoom Meet, pela intermediação do Gora Hari Prabhu. Próxima Marcava. vida, tá? Já tá combinado, hein, Gora? Fala, Anuradha. Não, eu acho que o que também, basicamente, né, o que Krishna quis dizer é sobre a nossa identidade verdadeira, né? Que Claro, claro. nós não somos o corpo, nós não somos o que aparentemente parece ser, que é o que nós conhecemos, que é esse corpo físico, né? Nós somos, na verdade, almas. Nós somos a nossa identidade verdadeira é átmica, não é esse corpo. Então, Arjuna está identificado com o corpo, por isso que ele está tão conflitado, né, de matar o tio, o avô, o primo. Ele está completamente identificado com o corpo e Krishna está chamando a atenção dele para que ele lembre que ele não é o corpo, ele é a alma. Aí ele diz que a alma não fura, não molha, não queima, não mata. Com a alma não acontece nada, ela é eterna, imperecível. Né? Sim. Por isso eu achei interessante. E o parágrafo seguinte, Anuradha, depois desse verso, o Gurudeva também vai falar algo muito interessante, vou ler para vocês, tá? De que maneira deve alguém cuidar do corpo? Quem é esclarecido alcança a entender que Bhagavan lhe concedeu o corpo físico para ser um templo destinado a adorá-lo, né? Chama-se Hridaya Mandir, né? Hridaya Mandir
é o templo do seu coração. Cada um de nós que estamos presentes aqui tem esse mandir, esse templo lindíssimo no âmago do coração, onde vivem Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. Então, quem é esclarecido alcança a entender que Bhagavan lhe concedeu o corpo físico para ser um templo destinado a adorar. Portanto, devemos zelar pelo corpo, mantendo-o limpo, conservando-o. Caso contrário, não teremos como realizar bhajan, adoração. Para este fim, é cabível cuidar do corpo, só que com espírito de desapego. No final, quando o Bhagavan exigi-lo de volta, seremos obrigados a devolvê-lo. E ele nos perguntará: o que você fez com esta forma humana tão rara e valiosa que lhe dei? Então, Krishna está tendo uma conversa bacana aqui com cada um de nós, né? E está esclarecendo pela voz de um santo, de um guru Vaishnava santo. Krishna está esclarecendo isso para a gente, né? O que você fez com esta forma humana tão rara e valiosa que lhe dei, né? Aí a gente volta para aquele verso do Vedanta Sutra, Athatu Brahma Jigyasa. Então, esse verso do Vedanta Sutra é dirigido àqueles que estão vivenciando esta forma humana tão rara e valiosa, não é? Eis porque, aí ele continua, eis porque ele fala verso, tudo isso está ligado ao instruções genéricas, né? Eis porque ele fala versos como esse da Gita 269. Yanisha sarva bhutanam tasyam jagati samyami. Yasyam jagrati bhutani sanisha pashato mune. Enquanto dormem as pessoas comuns, o sábio autorrealizado está desperto. E enquanto dorme o sábio, as pessoas em geral estão ativas em busca de prazer dos sentidos. Então, aqui tem uma certa figuração na linguagem de Krishna, né? Existe um sentido figurado por trás da fala de Krishna, porque ele não quer dizer exatamente que quando determinado indivíduo que não tem a sorte, a bênção de praticar o processo de Bhakti, que ele dorme de tal hora a tal hora. E por isso o sábio autorrealizado vai ter que ficar acordado nesse período. Não é bem por aí, né? Ele está falando do sono da alma, né? As almas adormecidas e as almas despertas. Né? Portanto, levando em conta que felicidade e tristeza são a mesma coisa, Gurudeva fala, cada um deve dedicar-se a Bhagavad Bhajan e continuar cumprindo com seu dever. Então, voltando ao que o Jagannatha Kripa chamou nossa atenção há algum tempo, nós temos a nossa dedicação ao nosso processo de Bhakti, mas cada um de nós, segundo certas características, tem um dever a cumprir dentro de Varna e Ashram. Não é? Cada um de nós, na sociedade, tem um dever a cumprir. Por exemplo, Jagannatha e... fala mais uma vez para eu guardar o nome da sua esposa, Jagannatha. Eu juro que da próxima eu guardo. Jagannatha Kripa e Dharma Patni. Eles ainda são jovens, mas já tem 3 netinhos ou 2 netinhos? 2, Prabhu, devagar, Prabhu, são 2, Prabhu. Vai nascer o neto. Qualquer hora nasce o seu netinho também, preparem-se, hein? Assim, devagar, Prabhu, então, assim como você, Jagannatha, eu, a Anuradha, quem mais que é vovô aqui? Acho que só nós somos vovozinho. Então, a gente está nessa fase em que a gente tem a oportunidade de estar se preparando integralmente para praticar apenas Bhakti. Não precisar trabalhar no correio, não precisar fazer leitura de mão, não precisar trabalhar com engenheiro elétrico, não
não precisar trabalhar como professora. A Mani Manjari também, a Mani Mohin também teve já está nessa fase, né, que ela já se aposentou. Então, mas de qualquer maneira, a gente sempre tem um dever a cumprir, né? A gente sempre tem um dever a cumprir. A gente tá vivendo numa sociedade. Aqui nós temos um pequeno modelo dessa sociedade com alguns irmãos e irmãs espirituais. Cada um tem um compromisso com a sociedade humana, mas também, sobretudo, um compromisso com o Krishna. Ananda, você é professora também? Jai Prabhu, sou terapeuta ocupacional, trabalho na psiquiatria e dependência química. Olha só que importante, né? Imagina se a Ananda não estivesse lá em Belém, né, Ananda? Belém. Belém do Pará. Imagina se a Ananda não estivesse lá em Belém do Pará trabalhando com a saúde mental das pessoas que vivem lá, né? Mas imagina, toda vez que a Ananda vai atender essas pessoas, os clientes dela, as pessoas olham para ela e veem algo diferente. Toda vez que o Jagannatha Kripa vai trabalhar no correio, os outros colegas de trabalho, as pessoas que ele encontra, olham para ele e veem algo diferente, né? Porque vocês praticam Bhakti. Então, pelo simples fato de vocês praticarem Bhakti, vocês já estão fazendo muito pela sociedade humana, né? Isso se chama, a gente faz Sankirtan, por exemplo, né? Por que Mahaprabhu estimulou os seus seguidores, ele próprio dando exemplo, a fazer Sankirtan? Porque quando os devotos e as devotas saem para cantar o Santo Nome nas ruas, todos são beneficiados. Todos que ouvem, tem aqueles que cantam também, mas aqueles que só ouvem. E alguns que ouvem e nem aceitam intelectualmente ou mentalmente. Mas eles, enquanto diva, eles ouvem. E só por eles ouvirem uma mantra, eles dão passos largos no caminho espiritual deles. Pode ser que nessa vida não, na outra vida não, mas aquele começo de desenvolvimento espiritual já está consolidado, né? Pela misericórdia de Guru e Goranga, né? Pela misericórdia de Gurudeva, que inspira no coração dos discípulos a dar consciência de Krishna para os outros, né? Para aqueles que não têm, né? Como o Srila Prabhupada, ele vem do outro lado, faz uma viagem de navio, não sei quanto tempo, acho que mais de um mês, atravessando os oceanos da Índia para chegar em Boston, nos Estados Unidos, completando 70 anos num navio, e com essa idade avançada, ele sai às ruas, primeiro dos Estados Unidos, para cantar o Mahamantra Hare Krishna, e assim atrair os seres humanos que na época tinham sukriti, que tinham méritos piedosos suficientes para perceber que aquele senhor, vestido com aquelas roupas diferentes, tinha algo que eles nunca tinham visto em ninguém, né? Jamais tinham visto em alguém, né? E assim eles se aproximaram dele, tornaram-se discípulos dele e ajudaram-no a publicar os livros dele, e a saga continua, né? Por exemplo, então esse encontro todo se baseia Granta, né? O estímulo que o Goran Hari Prabhu tem todo ano de organizar os encontros se baseia em Granta, texto sagrado, né? Um texto sagrado que move o Goran Hari para o encontro do domingo chama-se Bhagavad Gita. Outro texto sagrado que move o Goran Hari para estudar de dia, de manhã cedo, Srimad Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam. O texto sagrado que nos está estimulando agora a estar juntos, chama-se A Essência da Bhagavad Gita, né? Que é o resultado da percepção mística de dois grandes santos, Srila Bhakti Shaksidhara Deva Goswami Maharaj e Srila Bhaktivedanta Nanai Goswami Maharaj, percepção deles, e pela qual eles conseguem estruturar a filosofia da Bhagavad Gita de maneira que a gente consiga aprofundar nossa consciência
a nossa percepção, a ampliar nossa consciência espiritual e assim ter cada vez mais entusiasmo para nossas práticas espirituais, né? Então, assim, acho que está bom por hoje, né, agora? O que você acha? Prabhu, eu agradeço bastante. Eu acho que sempre o pessoal vai querer mais e mais néctar. O Hum. Prabhu, Paulo Thiago, ele Aí tá com a mão perguntou, levantada? não, ele perguntou se ajuda ou atrapalha a ler algum capítulo para a próxima semana. Ajuda ou atrapalha? Hum. Olha, se ler um capítulo da Bhagavad Gita, mesmo que aleatoriamente, sempre vai ajudar, nunca vai atrapalhar. Paulo, só assim te dar atenção, desculpa, brincadeira. É, a gente, pelo menos a maneira pela qual eu entendo, Paulo, quando a gente chega a essa fase, todos os capítulos já foram lidos com a orientação de Goran Hari Prabhu, sobretudo de Goran Hari Prabhu, a Aditya também, né? Mataji. É, e aí, quando termina essa leitura capítulo por capítulo, a gente fecha a convite dele, né? Lendo o conteúdo desse livro, porque o conteúdo desse livro, Paulo, ele nos ajuda a observar a Bhagavad Gita do ponto de vista da estrutura, como é que eu vou dizer, da estrutura filosófica dele, se é que eu posso falar assim, né? Porque Krishna, ele vai conversando com Arjuna ao longo desses 18 capítulos, e isso consta historicamente, consta na narrativa do Mahabharata, não é? E a, à medida que Krishna tem essa conversa com Arjuna, ele sendo quem ele é, Krishna, ele inspira no coração de Arjuna a que Arjuna faça as perguntas, Paulo, que você sempre fez, as perguntas que a Manohini sempre fez, as perguntas que a Luísa, a Mani Manjari, a Silvinha, a Neida, a Anuradha, acho que quem faltou, Raja, que eu não sei quem. Raja é a Rajani, né? Que tem duas Rajas ali, tem a Raja, o Paulo Thiago, a Rajaninha, o Jagannatha Kripa, né? Todas as perguntas, Paulo, que você, se você começar a pensar, você vai ver que todas as perguntas que você jamais fez sobre o seu próprio destino e que você ainda não fez, você vai encontrar na voz de Arjuna na Bhagavad Gita. Você consegue acompanhar isso? É porque a Bhagavad Gita é assim, é, na sua dimensão mística, a Bhagavad Gita é o esforço que Krishna faz para atender você, Paulo, para atender cada um de vocês, e eu também, logicamente, me incluo, para atender cada um de nós toda vez que a gente é, que a gente vive uma situação, a gente se faz um questionamento importante em qualquer fase da nossa vida, por qualquer motivo que seja. Entende? Você tem uma pergunta, Paulo, agora, no momento, na sua vida, nessa fase da sua vida, você tem alguma pergunta que você esteja se fazendo, que você reverteria para Krishna responder para você? Ah, acho que uma dúvida que eu tenho é, assim, a respeito de uma pessoa, por exemplo, ser espírita, né? Ser espírita, eu já ouvi dizer, assim, que qualquer pessoa pode cantar o santo nome, né? Mesmo estando em qualquer religião, assim. Mas se existe Sim. alguma proibição, assim, nesse sentido, assim, se existe alguma divergência, essa que seria a pergunta. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Se alguém é espírita, a pergunta é: será que se alguém é espírita, eu ou você, Paulo, não devemos estimular essa pessoa a cantar Hare Krishna? Não, 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 isso não. Esse,
isso eu acho que pode, né? Mas seria assim, Hum. se existe uma divergência com o pensamento védico da pessoa ser espírita ou umbandista, vamos dizer assim. Se existe uma divergência, ó, em geral, isso também está na Gita, acho que a gente vai, acho que quando, se você acompanhou o Gora Hari, tem um capítulo da Gita que novamente fala dos gunas, Paulo, os devotos chamam de modos da natureza, né, as qualidades da natureza. Então, quando Krishna analisa com Arjuna as qualidades da natureza, os gunas, ele também vai falar das gradações de percepção espiritual, de consciência espiritual. Você consegue localizar agora para o Paulo? Então, dependendo da gradação de consciência espiritual, você vai encontrar, assim, simplificando mais, Paulo, você vai encontrar denominações religiosas que são regidas pela qualidade, entre aspas, da ignorância, outras são regidas pela qualidade da paixão e outras são regidas pela qualidade da bondade. Você acompanha isso? Então, há alguns movimentos religiosos, vou falar assim, sem querer falar em nomes, é lógico, que promovem, por exemplo, a matança de animais, sabe? Não precisamos falar nomes, mas promovem a matança de animais em certos rituais. Então, isso é algo que é tamássica, né? Você matar um animal para você fazer alguma coisa em nome do seu desenvolvimento espiritual, por mais inocência que a pessoa faça ao participar disso, isso é tamássico, isso é considerado algo que está na qualidade da ignorância. A pessoa que faz isso, ela não está entendendo exatamente o que é a alma, né? Porque você sacrificar um animal é você não entender que o animal é diva tanto como você e eu, entende? É como a gente vê na sociedade contemporânea, assim, ó, confesso para vocês que eu fico às vezes muito, eu acho muito curioso, né, que você vê na sociedade contemporânea cada vez mais os animais de estimação estão recebendo cada vez mais carinho dos seus donos, né? Então, tem pessoas que têm cachorrinho de estimação, gatinho de estimação, é, canário de estimação, e quando esses bichinhos morrem, essas pessoas sofrem, assim, horrores, como se tivessem perdido um familiar. Acompanha isso, Paulo? Você ter um animal de estimação, quando o animal morre, você chora, blá, 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 mas aí essa pessoa te convida para almoçar, e aí você fala assim, mas o que você vai servir no almoço? Ah, frango assado, servir frango assado, bife de não sei do quê. Aí a pergunta que não quer calar é essa, né? Se Recheado com alguém camarão, né, Prabhu? com camarão, né? Então, se a pessoa tem tanto amor pelo cachorro, pelo gato, pelo canário, qual o problema que ela tem com a vaca? Qual o problema que ela tem com o porco? Qual o problema que ela tem com a galinha? Né? Que será que acontece na cabeça dessa pessoa? Eu estou falando isso assim porque eu tive uma experiência de um conhecido que tem um cachorrinho que morreu e que se alimenta com carne, né? E ele me mandou mensagem chorando, assim, que o bichinho morreu, assim. Aí eu pensei assim, se eu chegar para ele e falar assim, mas por que que você não chora? Por que você não chora quando você leva a carne da vaca para sua mesa, né? A vaca tem culpa do quê, afinal? Né? O que que a vaquinha fez de errado? O que que o pobre do porquinho fez de errado? O que que a galinha fez de errado, né? Mas, Raquel, Entende esse contexto, Paulo? Então, são pessoas que, por um lado, você pode dizer que elas têm boa índole, mas, por outro lado, muitas vezes elas fazem muitas coisas por pura ignorância. Ignorância sem nenhuma conotação de crítica, assim. Não é como chegar assim, você é um burro, né? Sabe? Às vezes as pessoas grosseiramente falam, aquele cara é um burro. Não, não, não dessa maneira. É ignorância no sentido
de não saber a verdade sobre a vida. A verdade sobre a vida é que a vida de todos os seres, ela deve ser respeitada, ela deve ser amparada, né? A vida do seu filho, a vida do seu cachorro, a vida da vaquinha, a vida do carneiro, a vida da galinha, e assim por diante. Fala, Anurado Dini. Eu queria só dar uma parte nesse assunto que o Paulo Tiago trouxe, Pois porque não. nos Vedas também existem os sacrifícios de animais, mas a diferença entre os sacrifícios de animais dos Vedas e outros sacrifícios de animais nessas outras religiões é que os sacrifícios de animais nos Vedas são para Krishna, oferecendo para Krishna. E Krishna se encarrega de liberar imediatamente esses animais que são oferecidos no Karma Kanda, né? Não é Krishna de Vrindavana, não aceita animal nenhum como sacrifício. Estou falando do Karma Kanda, que alguém pode comentar, mas nos Vedas também tem sacrifício de animais. Uhum. Mas são oferecidos a Krishna, a Vishnu, e imediatamente eles são liberados. Essa alma é liberada imediatamente por ter sido oferecido a Krishna ou a Vishnu, né? Agora, em outras religiões, os animais são mortos em oferecimento, em benefício de assuntos materiais, de questões materiais, para a conquista de qualquer coisa no mundo material. Então, é uma meta muito trivial para que se mate um animal. E aí esse animal só tem o sofrimento da morte, mais nada. Entende? Ele é morto para realizar um desejo de alguém, um desejo pueril. Então, é completamente diferente, entende? É muito denso, né? Muito telúrico, é muito voltado para uma matéria, para um benefício material, desfrute material total. Não tem nenhuma espiritualidade aí. Uhum. Então, eu estou voltando à questão das religiões, né, que foi o que ele trouxe. Claro, claro. Apanhou, Paulo? Sim, no caso assim de, sei lá, da incorporação, do contato com espíritos, assim, isso é presente assim na cultura védica também ou não? Assim, eu vou pegar até uma carona no que a Anurada acaba de compartilhar com você e com todos nós, Paulo. Assim, quando você falou cultura védica, não foi? Quando a gente fala de cultura védica, a gente fala de um espectro de experiências que de várias maneiras extrapola a experiência da tradição Gaudiya Vaishnava, entende, Paulo? Assim, tem até um dos livros, não sei, não vou achar com facilidade, um dos livros da nossa tradição que mostra uma espécie de um triângulo para situar os níveis de consciência na sociedade humana, né? Então o triângulo é dividido em várias, assim, é cortado em vários retângulos, né, até chegar no topo. Então, dentro da tradição védica, como a Anurada acaba de esclarecer para a gente, há em práticas para pessoas que estão sob a influência novamente dos gunas. Acompanha, Paulo? Então, se uma determinada pessoa está vivendo sob a influência, sobretudo de tamaguna, da qualidade da ignorância, então ela, muito provavelmente, ela vai procurar, como se diz, recursos de desenvolvimento espiritual dentro do seu nível de percepção. Acompanha isso? Aí, se ela sair do nível
de Tamaguna, que é a qualidade da ignorância, e se elevar para o nível de Rajoguna, que é o da paixão, aí ela já vai procurar métodos de desenvolvimento religioso visando, por exemplo, a melhoria da qualidade da saúde ou a melhoria, melhoria da sua condição econômica. Acompanha isso? Então, você vai encontrar alguns grupos religiosos que tratam, sobretudo, de favorecer os seus seguidores economicamente, né? Então, há paralelos para cada um desses níveis de, vamos dizer, de religiosidade na antiga tradição védica, né? Porque de todos os modos a gente sabe, a Krishna está explicando isso para Arjuna na Gita, né? Ele dedica vários versos da Gita para explicar assim esse espectro muito amplo que a sociedade humana como um todo representa, dentro do qual vai haver vários níveis de consciência, e segundo cada um desses níveis, vai haver interesses diferentes. Interesses espirituais, interesses econômicos, interesses políticos, e assim por diante. Até que você chega à síntese ou à conclusão maior da Bhagavad Gita, que a gente vai, nesses próximos domingos, tratar assim paulatinamente. Então, por exemplo, no dia de hoje, a gente abordou o tema que é o tema raiz da Bhagavad Gita, né? Ou seja, o tema através do qual a gente entende que existe uma diferença entre a matéria dentro da qual nós existimos, tanto a matéria externa a nós, a natureza, os animais, quanto a matéria que é que é que é aquela pela qual o nosso corpo é formado, né? Terra, fogo, água, ar. O nosso corpo físico é formado desses elementos: terra, fogo, água, ar e éter, né? Desses elementos chamados densos. Dos elementos sutis que são mana, mente, buddhi, inteligência ou intelecto, e ahankara, ou o famoso falso ego. Você já deve ter ouvido falar, Paulo, né? Então, a gente está meio que seguindo esse caminho no estudo do conjunto que a Bhagavad Gita, o conjunto, o tratado filosófico que a Bhagavad Gita representa, para a gente, com a ajuda dos nossos mestres, entender desde a base desse caminho, sem a qual a gente não pode caminhar, até a meta sublime desse caminho, que vai ficar para a última reunião. Então, a gente vai esconder de vocês para vocês poderem participar das próximas. Senão, ninguém vai vir para as próximas. A próxima já é um outro nível de segredo, Paulo, né? Porque a próxima, aqui, ó, na próxima reunião, a gente vai conhecer as lições secretas. Hoje nós focamos, sobretudo, nas instruções genéricas que Krishna dá para preparar o terreno no coração de Arjuna, em primeiro lugar, e, consequentemente, no nosso coração, né? Preparar o terreno do nosso coração para a gente, no domingo que vem, se o Goran Hari for bonzinho com a gente, se ele botar o Zoom para funcionar, a gente vai conhecer as lições secretas. Tá bom assim, Goran? Muito obrigado, Prabhu. Incrível, muito obrigado. E aí, Prabhu, Paulo, eu coloquei aqui no chat ali, são os versos que Sayanarayan Maharaj, ele pensou os versos somente para abordar essa questão do segredo secretas. Só são Uhum. alguns, mas a ideia do segredo ali é apresentar o conceito de alma. Então, tem muitos outros versos do Bhagavad Gita, além desses três que ele pensou, que vão nessa linha desse segredo. Então, assim, aqui são como exemplos que ele dá de um tipo, de um nível de instrução que o Bhagavad Gita tem. Aí, se você pode ir folheando o Bhagavad Gita e tentar pensar outros também. Isso é um estudo bem bacana de poder fazer, assim.
você pode até fazer o tarô da Gita. Vou te explicar como é que faz o tarô da Gita, Paulo. A Ah, gente publicou essa guia, se você quiser, ó, a gente tem na nossa loja. Põe ali Gora, põe na caixinha de diálogo www.braja.com.br, por favor. É a nossa loja, tá, Paulo? tá. www.braja.com.br. Então, essa edição da Bhagavad Gita, o que eu comecei a falar para você sobre isso, Paulo? Me ajuda a lembrar. Para fazer o tarô da Gita. Tarô da Oi? Gita. O tarô da Tarô- Gita. Então, o tarô da Gita, assim, você vai na primeira página do primeiro capítulo e vai até a última página do último capítulo, e aí você escolhe você está com alguma coisa, você está pensando em alguma coisa. Aí você escolhe da página 30 à página 890. Página, vou escolher fazer um tarô para nós aqui, tá? Para o nosso grupo. Vou escolher a página 510. 510. Manda abrir na 499. 510 Krishna diz para Arjuna assim, Sudurdasham idam rupam distavam asiyan mama deva apyasya rupasya nityam darshana kankshinaha. Disse Shri Bhagavan, Krishna é Shri Bhagavan, tá, Paulo? Esta minha forma humana, que você acaba de admirar, é raríssima de se ver. Tanto é assim que até os devas vivem ansiosos por ter o darshan dela. Até os semidevas, os devas que estão no plano celestial, estão o tempo todo sonhando em poder ver a bela forma de Krishna tocando a flauta com a pena de pavão aqui no turbantinho dele, assim, com os lindos olhos de lótus, uma posição assim que ele fica com o corpo dele dobrado em três partes, assim, né? Então, olha só que interessante esse verso. Se você for tarologicamente falando, Krishna está estimulando a gente a admirar a forma dele. Então, assim, você tem uma foto de Krishna em casa, Paulo? Ah, eu tenho essa. Tem aqui, ó, essa guita aqui. Pronto, você tem a forma de Krishna na capa da Gita. Mas se você mandar o seu endereço para o Gora Hari, eu te mando uma forma de Krishna bem bonita. Ah, que bom. Quando que você faz aniversário? Em junho agora, dia 15. 15 Pronto, de junho. ainda tá 15 de junho. Então eu vou te mandar, manda aqui pro chat, que aí o Gora Hari anota e manda para mim seu nome completo, endereço, eu vou mandar uma foto de Krishna para você, tá bom? Agradeço. Obrigado. Manda Vai no fazer. particular lá no WhatsApp, por favor. Tá, vou mandar lá. Que legal. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela oportunidade. Obrigado por uma, Macala. Eu que agradeço a companhia de vocês, vocês são todos muito pacientes comigo. Desculpe qualquer coisa que eu tenha falado indevidamente ou se eu tenha me estendido demais falando abobrinha. Me deem suas bênçãos para eu poder continuar no meu caminho de Bhakti. Rajani, obrigado por ter participado, Ananda, Jagannatha Kripa e Dharma Patini, Mani Manjari de... Cadê Manmohini? Manmohini, Anuradha de, obrigado. Agradeço a todos vocês, tá? Ei, Manmohini, beijo, queijo para vocês, então. Vamos fechar cantando? Vamos. Quem que é o cantor eu fiquei sabendo que a Rajani tem uma voz assim, ó, É mesmo, que legal. do Vamos até céu, do céu. Vai. Vamos nessa, Rajani? Quer cantar uma ramada para fechar um pouquinho? Som na caixa. Liga aí esse microfone. Olha, Marracada, eu juro por Deus. Gente,
Queria agradecer também pela disponibilidade do Prabhu Mahakala. E eu justamente falei esses dias para ele que eu queria muito ser kirtania, mas eu não estudei para isso. E ele me põe numa enrascada dessa. Mas eu vou cantar de coração, que eu acho que é isso que importa, né? É isso aí. Cantar não, né? Eu vou falar, porque eu não consigo cantar. Mas vamos lá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todos. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare. Obrigado. Haribo. Haribo. Haribo, Haribo! Radhe Haribo! Radhe. Ô, Radhe, bom Bom, descanso. Radhe! Boa bom semana a Boa soninho para todos. vocês, bom semana. soninho para vocês. Boa Bom semana a soninho. todos aí. Hare Krishna. Manda meus Haribo. pranams para o Maharaj aí para Swami Puri Maharaj tá agora. Amanhã é aniversário dele, viu, Prabhu? Amanhã vai ter Uau, festa aqui. É. Radhe Radhe. Radhe Radhe, Pranam. Radhe. obrigado, Goura, Hare Krishna. Obrigado. Haribo. Obrigado.